pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouco sobre o problema ontológico da esquizofrenia. O que isso quer dizer? Para quem não sabe, ontologia é um termo que vem da filosofia, que significa a parte da filosofia ou a parte do conhecimento que estuda a natureza das coisas, ou seja, o que as coisas de fato são. E nós temos um pequeno problema ao falar de esquizofrenia, por quê? Porque a gente hoje considera como esquizofrenia um conjunto de comportamentos muito difusos, que eles podem variar desde o isolamento social com prejuízo afetivo, até paranoias, delírios, alucinações, catatonias, desorganizações, certo? Então quando você vai lá no CID-10 hoje, procurar esquizofrenia, você vai ver que ele está lá no F20, se eu não estou muito enganado, e você tem um conjunto de subtipos. Você tem esquizofrenia simples, esquizofrenia hiperfrênica, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia indiferenciada, que é um conjunto mesmo de comportamentos que às vezes não tem uma coisa muito a ver com outra, né? Então, para a gente entender de fato o que é esquizofrenia, nós precisamos de um panorama histórico, biológico, neuropsicológico, genético, psicológico, social e cultural. Então a gente precisa fazer uma crítica, uma compreensão muito ampla. Por quê? Porque hoje você não tem, vamos dizer assim, um exame laboratorial, você não tem um exame de imagem, você não tem um exame químico, você não tem nada que possa determinar que uma pessoa tenha esquizofrenia ou não. A única forma de você determinar se uma pessoa é esquizofrênica ou não é o exame clínico. O que não quer dizer que o exame clínico não seja válido. Pelo contrário, ele é válido, ele é composto por um método ou por um conjunto de técnicas científicas para afirmar se uma pessoa é ou não esquizofrênica ou se ela tem algum outro tipo de transtorno, síndrome ou doença, dê o nome que você quiser, ok? Então vamos lá. Para a gente entender o que é esquizofrenia, nós precisamos saber justamente de toda esta problemática. Por quê? Porque senão, às vezes, nós vamos estar ali caracterizando uma pessoa que tem um comportamento que relativamente não é comum, que aí nós vamos entrar numa polêmica sobre normalidade, porque o que pode ser normal para uma pessoa pode não ser para outra, e que determinados comportamentos eles são normais em determinados contextos e em outros contextos eles podem não ser normais, certo? Então normal tem a ver com norma, ou seja, aquilo que é convencionado socialmente. Então o que nós precisamos entender é que a esquizofrenia hoje é um conjunto muito difuso de comportamentos e muitas pessoas hoje vão entender que ela é o que nós temos de mais próximo do que antigamente nós chamávamos de loucura, ou a pessoa é louca, né? Só que loucura não é um termo técnico, a gente não utiliza ele na psicologia, ele é um termo do senso comum, as pessoas utilizam ele aí cotidianamente, mas enquanto surge a psicologia, quando surge a psiquiatria, ele cai em desuso. Então, a gente precisa ter uma análise histórica de como surge o conceito de esquizofrenia, quais são os comportamentos que se agrupam e entender os contextos em que tais comportamentos acontecem. Então nós não podemos dizer, por exemplo, que uma pessoa é louca só porque ela fala sozinha. Muitas vezes nós, no nosso cotidiano, na nossa intimidade, falamos sozinhos, conversamos conosco mesmo. Isso não necessariamente quer dizer que a pessoa seja louca. Então isso aí, por exemplo, a pessoa pode estar organizando seus pensamentos, a pessoa pode estar tendo, por exemplo, algum tipo de febre muito alta, né, que levou ela a conversar sozinha, que a gente vai chamar isso aí de delírio, né, o delírio verbal. A pessoa ela começa a emitir falas ali desconexas, coisas que não tem nada a ver. Então, às vezes, um desconforto momentâneo biológico pode sim gerar uma fala desconexa. Ou então, suponhamos que a pessoa esteja em um ambiente em que, culturalmente falando, ela pode ter aí falas estranhas, vamos dizer, em alguns rituais religiosos, né, que a gente vai chamar de xenoglosia, que são línguas estranhas. Não necessariamente isso não é uma crítica à religião de ninguém, tá? Mas em alguns contextos, algumas falas, elas não têm nada a ver com coisas psicopatológicas, elas podem ser culturais, elas podem ser contextos da espiritualidade da pessoa, por exemplo. Então, há um problema ontológico muito grande nisso e por isso a gente vai fazer algumas aulas, videoaulas,
elas vão ser aulas curtas, a gente vai tentar fazer o mais curto possível para falar justamente sobre esse conjunto de fatores que faz a gente entender ou não o que é esquizofrenia, o que não é. Vou trazer alguns autores clássicos, alguns autores contemporâneos, e aí a gente vai entender a complexidade da esquizofrenia. Qual é o meu referencial teórico de base? Hoje eu trabalho com a perspectiva da teoria da complexidade, baseada em Edgar Morin. Então eu não trago aqui um autor de uma escola da psicologia, eu vou trazer vários autores, pontos de vista diferentes, vou tentar fazer conexões, encontrar pontos de encontro e desencontro, e aí vocês façam as críticas que vocês acharem necessárias aí para construir um pensamento sobre esse fenômeno, que é o fenômeno da esquizofrenia. Tá bom, pessoal? Peço para vocês aí acompanharem a gente nas próximas videoaulas, peço para vocês curtirem aí o vídeo, segue o nosso canal para que vocês sejam informados dos novos vídeos que vão sair aí, das videoaulas, segue aí. Compartilha com os amigos também, muito importante, porque é um projeto bacana de divulgação científica de uma forma crítica, de uma forma teoricamente embasada, epistemologicamente, ontologicamente embasada, mostrando um pouco de como a psicologia pode contribuir para essas discussões na área de saúde mental, na área de cultura, na área de psicologia clínica. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e aguardo você na nossa próxima aula.